News. Você vai atualizar tudo a partir de agora, Azeredo. Um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, Edu, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. Os mares alvinegros estavam bem tranquilos até 1 da tarde. Passaram a ficar bem... Até uma não, até uma por sua conta, até 5. Cheguei aqui no plantão da cidade com o Eustáquio, eu falei, o Eustáquio tá meio fraco, não tá não. Não, mas 1 da tarde a gente já teve aqui no finalzinho do Rádio Esportes, né, a informação que o nosso Henrique André trouxe, né, a apuração que ele teve junto a uma fonte importante em relação... Vamos começar pelo técnico, então? Porque todo mundo quer saber do técnico, vamos. Né? Então vamos começar pelo técnico, já que foi no finalzinho do Rádio Esportes. O Atlético, Cirilo, informação até que o GE.com já havia divulgado pela manhã, mas a Itatiaia conseguiu confirmar nesse horário que eu disse aqui, por volta de 1 da tarde, e avançou um pouquinho. O Galo teve já 2 encontros com o Luiz Castro. Já havia antecipado um encontro, mas a gente avançou um pouquinho mais nessa informação. Foram 2 reuniões de Vitor Bage e também de Weber do Siga com o staff do Luiz Castro e com o treinador, né? E agora, nesse momento, o Luiz Castro aguarda pela proposta do Atlético para dar o veredito, né? Se vem ou se não vem, se aceita ou não aceita, ou até se faz uma contraproposta. Várias situações foram colocadas na mesa, algumas exigências do Luiz Castro em relação a um contrato com o Atlético. Então o Atlético agora tem que fazer uma proposta para que o português possa avaliar esta proposta e dizer se vem ou não vem, se aceita ou não aceita, ou, como eu disse, se faz uma contraproposta. Bom, dito isso, primeira parte, né? Segunda parte, que aí é a parte quente, igual você falava que estava no Eustáquio Ramos, né? Batendo um papo com ele. Cirilo, uma notícia que veio de São Paulo e que já movimenta muito o mercado, também antecipada pelo GE, e a Itatiaia confirmou esta notícia. É o seguinte: o Palmeiras não é de hoje, a gente vai até mostrar isso aqui, tem interesse na contratação do atacante Paulinho. E aí o Atlético, inicialmente, né? Tá aí no YouTube para você, quem tá acompanhando a matéria do nosso Rafael Oliva, juntamente com o Henrique André. E aí, para você que tá com a gente, inicialmente o Atlético teria pedido ao Palmeiras 25 milhões de euros pelo Paulinho, né? Um atacante novo, um atacante que nas últimas 2 temporadas fez 40 gols com a camisa do Atlético. Pouca gente, eu sinceramente não me recordo aqui de um atacante que tenha feito 2 boas temporadas, uma excelente como foi do ano passado e uma boa esse ano como foi a do Paulinho. Então o Paulinho está valorizado e é um jogador que o Palmeiras já busca há algum tempo. Pedir a nossa Júnior para que possa colocar aqui então a fala do Paulinho. Tá aí com você, Júnior? A fala do Paulinho? Vamos trazer a fala do Paulinho aqui. Porque ano passado, em uma entrevista coletiva na Cidade do Galo, ele foi perguntado sobre o interesse do Palmeiras no futebol dele, se ele sabia desse interesse. Olha o que o Paulinho falou. Sabia. O Palmeiras foi um dos times que mais tentou também a minha contratação. É um clube que eu respeito muito, um treinador muito vitorioso também. Ele não chegou a falar com você, falou não? Não cheguei a trocar ideia não, mas eu sabia do interesse deles. Mas, como eu falei, são coisas que acontecem no futebol e o caminho estava traçado para eu poder vir pro Atlético e estou muito feliz aqui hoje. Tá aí, o Paulinho já sabia, disse que, né, sabia do interesse, que o Palmeiras foi o time que mais tentou a contratação dele antes do Atlético conseguir o acerto. E o nosso companheiro PVC, o Paulo Vinícius Coelho, também, em uma coluna dele no UOL, no ano passado, chegou a confidenciar que o Abel disse a ele, né? Tá aí um jogador que eu queria no meu time, o Paulinho. Então o interesse do Abel, do Palmeiras, do Paulinho é antigo e tem essa proposta. O Palmeiras estaria tentando viabilizar esse valor que o Atlético teria pedido inicialmente e poderia incluir no negócio 2 jogadores. Aí vários nomes vieram à tona, né? Zé Rafael, Rony, Mike, aí a turma ainda querendo mais, né, para reforçar o Atlético, falou-se em Gustavo Gomes, mas não se tem ainda esses nomes, tá, Cirilo? É bom que se deixe claro isso aqui. Pode ser que o Palmeiras chegue a essa proposta, 18 milhões mais 2 jogadores. Vamos lá, Edu Panzi, primeira sua leitura sobre isso, como você observa o Paulinho tendo o seu nome ligado ao Palmeiras para quem sabe começar a temporada 2025, e o começar depende, né, porque o Paulinho vem agora para uma recuperação que vai durar pelo menos
o campeonato estadual. Parece um negócio inacreditável, mas o Paulinho ainda gera algumas dúvidas para algumas pessoas. Há quem não goste, né? Mas é normal, é gosto, há quem goste dos olhos, outros das remelas, né? O Palmeiras mostrando que gosta dos olhos. O Paulinho é um baita de um jogador com números estrondosos no futebol brasileiro, números que ele nunca teve na carreira, né? E o Abel Ferreira tá enxergando. O departamento de análise de mercado do Palmeiras está vendo o que está acontecendo. E você não tenha dúvida que dentro do Atlético também. Não deve ser do interesse do Atlético se desfazer do Paulinho. A não ser que chegue uma baita de uma proposta. E não existe jogador inegociável. Mas vai vender para um adversário, para um rival? É outro ponto que pode ser discutido. Mas depende do que o rival vai te oferecer, vai te pagar em termos de dinheiro e de oferta de outros atletas. Pode acontecer 2 atletas para fazer uma composição financeira. Isso tem que ser muito bem analisado. Fato é que o Paulinho, ao lado do Hulk, para mim são os 2 principais jogadores do Galo. Claro que o Hulk num nível muito superior pela história que já tem com o Galo, mas em termos de números, de tudo que o Paulinho apresentou desde que chegou, certamente é o que mais se aproxima do Hulk nesse momento. E por isso o mercado está de olho. É uma análise difícil de ser feita, Cirilo, porque não dá pra gente fazer conta com o dinheiro dos outros e como eu tenho em mente que não existe jogador inegociável, se o Palmeiras chega com uma proposta desse nível aí de 18 milhões de euros mais 2 atletas, de 15 milhões de euros mais 2 atletas, dependendo dos 2 atletas, pode ser o Mike, no lateral direito, tá em final de contrato também. Encerra no final do ano que vem. É uma posição que o Atlético tem carência. A lateral direita. Pode ser o Zé Rafael, a gente não sabe como é que tá fisicamente. Zé Rafael e Rony, final de 26. O próprio Rony, que é um atacante que chegaria para repor o próprio Paulinho. Flaco Lopes, final de 27. Então, cara, você tem aí opções e a gente sabe que chegou com grana, a conversa ela vai acontecer. Mas o Atlético perderia um dos seus principais jogadores, sem dúvida nenhuma. Algumas leituras são possíveis nesse cenário, né? Primeiro, essa da grana que você citou. Quando você coloca uma grana desse tamanho para mercado interno, para negociação dentro do próprio país, é algo que não acontece com muita frequência. Normalmente esse valor é para uma transferência internacional e uma excelente transferência internacional. O Paulinho é novo, mas não é um cara que acabou de surgir no futebol. Não é o cara de 17 anos que apareceu como fenômeno na base e vai ser vendido pro Real Madrid, né? Apesar de ser um cara ainda jovem. Ele faz 25 anos. Aí, é um cara que tem muito tempo de carreira ainda pela frente, muito tempo de carreira e talvez não tenha nem chegado ainda ao seu auge profissional, pensando no período que se observa como maturidade do jogador. Concordo contigo, é um baita de um jogador, muito importante pro Galo. E a outra leitura é o Galo optando por vender o Paulinho ao Palmeiras, talvez também possa ser um entendimento de que para esta próxima temporada, o que se criou como um trio de principais rivais nacionais do futebol brasileiro, buscando aí o protagonismo nas principais competições, talvez não exista mais. Palmeiras, Flamengo e Atlético. 4, 5 anos para trás, estes são os protagonistas do futebol brasileiro nos momentos decisivos. Quando você resolve, caso aconteça, vender um dos seus principais jogadores para um desses rivais, talvez você entenda que você não está mais neste grupo. E um propósito aí, uma leitura básica, né? O Galo não vai disputar as mesmas competições, por exemplo. Talvez o patamar financeiro não seja o mesmo, talvez não é o mesmo, não é comparável ao dessas equipes. Então, talvez seja uma outra leitura também, Edu. O patamar financeiro do Atlético não é o mesmo, nem disputando as mesmas competições, quando a gente fala de Palmeiras, de Flamengo. Hoje a fatia do bolo está muito dividida no futebol brasileiro, né? Tem muito clube com poder de investimento. Uns muito mais, Flamengo, Palmeiras, que você citou, acho que o Botafogo pode se encaixar nessa. Se o Bahia quiser, se o Grupo City quiser, der na telha dele, o Bahia supera todos eles, porque o Grupo City é uma potência absurda mundial. Mas, enfim, você citou as últimas temporadas de protagonismo de Flamengo, Palmeiras e Atlético. Onde o Botafogo se inseriu agora também, né? Eu acho que tem mais outros clubes se inserindo em termos de potencial financeiro. Você tem hoje o Cruzeiro chegando com um potencial enorme financeiro, fazendo um mercado muito forte nesse momento. O próprio Bahia tem essa capacidade. Você citou o Botafogo, o Corinthians já fez uma janela muito interessante
no meio da temporada. Mesmo devendo 2 bi. Isso quer dizer agora. É impressionante. Tá devendo até a alma, mas tá fazendo. Como não tem fair play financeiro mesmo, você pode gastar o que você quiser gastar e tá tudo certo. Até vaquinha pra quitar o estádio lá. Vaquinha pra quitar o estádio, 2,5 bilhões, então tá tudo certo. São coisas do futebol brasileiro, né? Eu tô falando do Corinthians, mas aqui rolou também, né? Os nossos clubes também têm muita dificuldade, tiveram muita dificuldade financeira. Ainda tem. Fair play financeiro é o que não tem aqui, né? Os nossos aqui gastam mais do que arrecadam também. Eu acho que o mundo ideal é você gastar dentro do limite, desde que não haja tanto desequilíbrio no futebol brasileiro. É para isso que a turma tá trabalhando nas ligas aí, que, ó, apesar de tudo, eu acho que não vai sair nunca. Perdão, Du. Informação? Não, só retificar uma informação que eu dei aqui, é porque é o seguinte, eu disse que ele tem 40 gols em 2 temporadas, são 50 gols. Ele tem 31 na primeira, 19 na segunda. Então já para 19 milhões de euros agora. E ele tem mais 12 assistências, né? Isso aí em 120 jogos. Isso significa... O Paulinho participa de um gol do Atlético a cada 2 jogos. É impressionante, cara. Então, assim, é uma média muito alta do Paulinho. Ou ele faz gol ou ele dá assistência a cada 2 jogos. E nunca foi bem no campeonato estadual. Exatamente. Então você pega essas participações aí só em jogo importante. Isso. Só em campeonato importante. Porque você ser artilheiro do estadual é uma coisa, né? É igual Teve o Fred lá com o Rogério Ceni, né? O Edilson tava contando recentemente sobre o Fred e o Rogério Ceni. O Fred falou, mas eu tenho 19 gols na temporada. Aí o Rogério Ceni virou pra ele no vestiário. Quantos no Mineiro mesmo? Aí arrebentou com o vestiário. Isso é outro assunto. Mas isso é prova de que o Paulinho é jogador de torneio grande, jogador decisivo e por isso chama a atenção de outros grandes clubes, não só no futebol brasileiro, imagino que pelo resto do mundo, mas a notícia é do Palmeiras. Falou que tinha notícia quente do Galo. Qual é, Azeredo? E é quente mesmo, Cirilo, porque hoje pela manhã, no Rádio Esportes também, eu falava de que o goleiro Everson não sairia do Atlético, pelo menos por aquilo que o Atlético estava planejando no próximo ano, seja renovando ou não. Porque a proposta do Bahia seria de 800 mil euros para tirar o Everson do Atlético e para o Everson aquela proposta que a gente revelou já de 1 milhão mensais. Mas que o Atlético não queria e não gostaria de ficar sem o goleiro na próxima temporada, que é um dos jogadores, um dos pilares desse time aí, terminou o ano em alta, muito bem o goleiro Everson. E agora à tarde o Henrique André apurou, tá no itatiaesporte.com.br, o aperto de mão por renovação está próximo. Então, nos próximos dias, ou quem sabe até nas próximas horas, o Atlético deve anunciar a renovação do goleiro Everson, e aí seria um jogador importante já para a próxima temporada, o Everson. A gente já trouxe aqui a opinião, né? Eu já falei também, Simões, do Panzi. Everson terminou o ano muito bem, talvez como o melhor goleiro no Brasil em atividade, e o Galo buscando selar este acordo para mais alguns anos, talvez aí mais 2 anos, aí teria 3 anos de contrato o Everson com o Atlético, viu, Cirilo? Esse contrato perto de ser assinado e tem um outro contrato assinado, né? Bem lembrado, o Bruno Fux, aí é um contrato que tá no contrato dele, né? Naquele que veio agora, realmente uma cláusula atingindo metas, isso aconteceu. Bruno Fux com um contrato agora até 2028 com o Atlético, o zagueiro Bruno Fux. Boa, Zeredo, notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Sobre o Everson falamos bastante, Edu Panzi, recentemente, quanto à importância dele nessa temporada, é chover no molhado, né? Não, sem dúvida, é um dos 5 melhores goleiros do futebol brasileiro, jogando com os pés é de longe o melhor goleiro do futebol brasileiro, já está adaptado, é vencedor, gosta da cidade, do clube, tomara que dê certo e o Everson siga vestindo a camisa do Galo. E você